Senão também se estende muito, né? Sim, podemos começar. Então tá bom. Gente, boa tarde a todos, todas e todes. Hoje, no Dia Internacional do Combate à Violência contra a Mulher, nós teremos uma live sobre as reflexões dessa data, com a Elza Fratini Montali, que é diretora, que é coordenadora do CEAMO e coordenadora da Rede Mulher também, e com a nossa vice-presidente, Luciana Freitas, que também é coordenadora da ESA. Quero, nesse momento, deixar a palavra para as duas, já me adiantando que é um prazer ter duas ícones, dois exemplos, duas guerreiras, duas mulheres combativas, quando se trata do direito das mulheres, para que vocês possam ouvir um pouquinho sobre o que elas têm a passar, sobre as reflexões com relação a essa data, que é uma data de comemoração, mas é uma data de reflexão e, acima de tudo, é uma data de combate. Muito obrigada. Com vocês, a nossa vice-presidente, Luciana Freitas. Lu, com você a palavra. Bom, boa tarde a todas e a todos. É um prazer a gente se reunir neste dia, né? Infelizmente, para ainda ter que tratar de assuntos que não são tão bons, mas a reflexão se torna importante, né? Gostaria de agradecer a doutora Fábia, ela é nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada, que sempre traz aí oportunidades como essa para a gente refletir, trocar ideias, né? Em especial, não só com relação à questão da mulher advogada, mas da mulher mesmo, né? Então, com muitos trabalhos sociais também, então realmente... Fá, quero agradecer a você aí toda a participação da comissão, as comissões temáticas, sem dúvida, né? Sem vocês a gente não conseguiria organizar a quantidade de eventos que nós conseguimos organizar, então realmente é por termos vocês junto conosco, e em especial a Comissão da Mulher Advogada, por tantas atividades, por tantos eventos, por tantas campanhas, né? Que a gente já conduziu, sendo direcionados aí por vocês. Então, isso é muito importante. Agradecer imensamente o trabalho de vocês. Agradecer aos nossos funcionários, né? Aqui estão representados com as meninas que sempre nos ajudam aqui, a Carol, a Andresa, a Miriam, a Beatriz. Então, dizer para vocês, meninas, como a gente sempre fala também, muito obrigada por todo esse suporte, né? Precisamos usar uma outra plataforma e as meninas, num piscar de olhos, já nos trocaram aqui de plataforma. Então, sem vocês, com certeza a gente não conseguiria essa mesma rapidez, essa mesma condução dos trabalhos. E também agradecer a Elza Montali. Elza, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela oportunidade de nós estarmos nessa mesa fazendo um pouco das reflexões a respeito dessa data. É um prazer aí sempre estar com você. Já fizemos caminhada também, né, juntas, então isso realmente junto com a Fá também, isso é realmente muito importante, aí toda a formação dessa rede, efetivamente, né, de mulheres que são aí, que pensam, que dão oportunidade, que discutem aí a posição da mulher perante a sociedade. Essa data, não sei aí se é de conhecimento de todas, enfim, ela se tornou emblemática, infelizmente, né, pela morte de 3 irmãs. O dia 25 de novembro foi escolhido, no caso, há 60 anos atrás essa morte ocorria, porque foi em 1960, né? A República Dominicana ela passava por uma ditadura, e 3 irmãs que eram ativistas, né, que se rebelaram aí contra esses abusos do próprio governo, acabaram sendo vítimas, né, literalmente de uma emboscada, né? Logicamente que quando a gente fala de crimes ligados à política, dificilmente nós temos afirmações, né, de que eles são ligados a essas questões, mas, né, enfim, foi o que ocorreu. Elas eram
manifestadamente quem as conhecia, né? Sabia que elas eram opositoras do regime, enfim. Elas tinham um jornal, né? Divulgavam aí as suas ideias. Depois esse livro virou um filme também, né? Salvo engano, No Tempo das Borboletas. Então a gente conseguiu saber um pouquinho mais aí da trajetória, né? Das três irmãs, Minerva, Pátria e Maria Teresa. Tinha uma quarta irmã. Ela conseguiu sobreviver, ela faleceu tempos depois, ela não foi atingida, né, pela barbárie, enfim. E também através dela muita coisa do próprio, né, da própria participação das irmãs foi possível ser relatado, né? Então essa que é a Dedé, né? Ela não estava aí no meio, ela não sofreu o atentado, ela viveu ainda por muitos anos e ela conseguiu trazer aí complementar, né, algumas informações. Essa data originariamente lá na República Dominicana existem muitas referências a respeito, né? Elas têm nome de avenida com o nome delas, existe um memorial, né, em razão do que elas significaram. Elas têm uma província, né, uma parte do território que tem o nome, né, que carrega o nome delas, o sobrenome. Então, lá no país já existe, né, passou a existir muita referência, porque essa morte acabou sendo dita, atribuída, como um dos motivos que levaram o ditador, né, o Rafael Trujillo, a cair do poder. Então, lá no país, existem muitas referências, e essas referências começaram a ser internacionalizadas, né? Então, a gente teve daí, em 1981, uma referência para a América Latina, desse dia de mobilização, de conscientização da violência contra a mulher, e depois, em 1999, é que se tornou uma data internacional, né? O nome acabou ficando de internacional da não violência contra a mulher, né? Mas, enfim, logicamente, para debater qualquer tipo de abuso ou qualquer tipo de violência, né? Então, aí internacionalizou mesmo a partir de 1999. E essas referências todas, gente, é para a gente começar a nossa reflexão, primeiramente, né? Lógico, pela data, mas acho que para a gente começar pensando em prazos, gente. A morte aconteceu há 60 anos. O dia é internacional há 21 anos. Então, ou seja, né? Eu acho que quando a gente faz essas reflexões de tempo, a gente pode ficar com ele meio relativizado, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas só 20 anos ou 20 anos, acho que a gente pode ficar com isso um pouco relativizado, tudo bem, mas eu acho que pelos índices que ainda se apresentam, né? Eu acho que a gente vai escolher dizer assim, poxa vida, isso aconteceu há tanto tempo e a gente ainda está aqui para falar a respeito dos altos índices de violência contra a mulher, né? Então, acho que a gente ainda fica com a referência de, poxa vida, aconteceu há tanto tempo e a gente ainda está tocando nesse assunto, ainda está discutindo situações de violência contra a mulher, né? Então, eu penso que logicamente que quando a gente fala na criação de leis, nos dias, né, de mobilização, quantas vezes a gente não ouve, né, meninas, falam assim, nossa, mas é tanta coisa para comemorar, é dia da mulher no dia 8, agora é dia, né, no 8 de março, agora é dia 25 de novembro da não violência. Pois é, né, acho que se os índices não alcançassem números tão altos, talvez a gente não precisasse de tantas datas, né, para lembrar, para reafirmar, para refletir do quanto a gente ainda tem a caminhar, né? Então, eu acho que infelizmente, acho que nessa fala inicial nós temos essas datas, elas são importantes para isso e elas são tão importantes que a gente não diminui esses números. Impressionante, né? E como elas se fazem necessárias por conta disso, pela não diminuição. Eu tinha pedido até para as meninas me auxiliarem, gente, porque eu até falei para elas, deixa eu ver se entra aqui. Aqui, ó. Até falei para elas
estar compartilhando aqui um gráfico. Até falei para as meninas, quando nós estávamos conversando, são dados do ano passado, tá? Mas eu achei interessante, a Bárbara Libório, ela é uma jornalista que mexe com esses temas, né? Ligados a gêneros, a gênero, enfim. E ela fez essa reportagem para a Época em 2019. Mas, gente, eu acho que nós não vamos imaginar que esses números são tão diferentes dos dias atuais. Ainda mais pelo que a gente está passando, né? De reflexos em razão da pandemia e tudo mais. Ela quis fazer as observações a respeito da violência a partir de 5 gráficos, né? Não é só em termos de relacionamento, tá? Mas a partir de 5 gráficos com análises estatísticas mesmo. Então, ela aponta fontes, né? Como a ONU, como o Ministério da Saúde, enfim, né? Então, ela dá as fontes. E assim, o que a gente vai enxergar nos 5 gráficos? Que o índice só aumentou. Né? Um deles, o índice é um pouco mais variado, a gente já comenta, mas os 5 gráficos, basicamente, são só de crescimentos. Né? Violências físicas, aqui sim, por cônjuge ou namorado. Então, a gente tem em 2009, né? Olha, eu nem sei, gente, eu sou péssima de matemática, tá? Eu nem saberia quantificar, mas eu acho que, assim, o número é alarmante, né? De 4.339 notificações, nós passarmos a 33 mil, né? Basicamente aí, né? Não estamos nem falando de 20 anos, né? Estamos até com um tempo menor aí, digamos, né? De passagem. Então, quer dizer, já tendo data internacional, né? Nesse meio do caminho apareceu para nós, Brasil, né? A Lei Maria da Penha, enfim. Então, mesmo com os mecanismos, a gente só tem ascendência, a gente só tem crescimento, né? Mas ela não aponta só nos relacionamentos, ela não aponta só a violência física de um modo geral, né, no total das notificações, como ela também fala especificamente de violências psicológicas e de estupros, né? E a gente, nos relacionamentos, e a gente vai perceber também só aumentos. E o que me chamou a atenção, e por isso eu quis trazer para falar para vocês, gente, é porque todos os números são muito altos. Eu acho que a mídia faz hoje, como nós a temos, eu acho que faz com que a gente saiba mais, né, dos ocorridos, nós tenhamos mais ideias das notificações, mas os números são efetivamente muito maiores, né? De 2.629 denúncias por violência psicológica, a gente vai a 18 mil notificações. Bastante coisa, né? Que a gente fala de aumento. E ela faz, acho que, um estudo também na relação íntima de estupros por cônjuge ou namorado, né? E também num índice só de crescimento. Talvez algumas, né, algum momento da linha ela fique com um pouco menos de notificações, né? Talvez por por divulgações, de repente, né, na mídia, até mesmo de punições, né, divulgações de punições. Então, talvez aparece um pouco contido, mas a gente percebe que o número também, né, aumenta numa proporção grande. Quando a gente fala na relação, né, amorosa ou íntima, quando ela aponta o assédio sexual no ambiente de trabalho, a gente percebe que o gráfico faz mais idas e vindas, né? Chega a picos e abaixa nesse decorrer de tempo. E aí eu acho que aquele pico do estupro e esse pico do assédio no ambiente de trabalho, eu acho que, bom, também tivemos leis específicas, né? Na trabalhista, né?
também tivemos leis específicas para tratar do assunto, né? Mas eu atribuo também ao seguinte: eu acho que no ambiente de trabalho, a consciência da mulher da violência é diferente do que num relacionamento amoroso. Talvez vamos dizer assim, a coragem ou a vontade de fazer a notificação, né, de fazer a informação, talvez seja um pouco maior, além das leis, né, que também existem específicas para as relações de trabalho, pelo menos as formais, né? Eu acho que a gente consegue ver esses picos, talvez por conta disso. Eu estou falando isso para vocês porque eu acho, gente, que muito embora nós tenhamos diversos estudos a respeito da parte psicológica, né, para a mulher enfrentar a essas violências, eu acho que o ensino formal, eu acho que o acesso às informações, e a gente só vai falar desse acesso maior se a gente falar de mulheres que estejam na escola ou sejam alfabetizadas. Esse índice vai crescer se a mulher tiver esse conhecimento. Então, na minha opinião, eu acho que é por isso que nas relações de trabalho, talvez, a gente tenha uma maior oscilação. Porque como ela está inserida num ambiente que tem mais pessoas, então a informação também, né, às vezes se propaga mais, vai saber qual é a função que ela exerce, né? Porque às vezes, de repente, já é uma função de comando, talvez, né? Então, acho que por isso a gente consegue enxergar picos. Mas veja, mesmo assim, a gente vai passar de 13 notificações em 2009 para 45 em 2016. A gente não tem gráfico, gente, que diminui de uma vez, né? Isso na observação dela em 2019. A gente não tem gráfico que diminui, né? E aí acho que o último apontamento que ela faz é violência por arma de fogo contra a mulher, né? Também, isso independentemente de ser em relacionamento, né? Mais em razão, talvez, da forma de reação, né? Violência por arma de fogo contra a mulher. Igualmente, em 2009, 1.120 notificações, para a gente passar a 4.200 em 2016. Né? Então, a reportagem ela vem em 2019, mas ela traz esses dados até 2016. E aí eu acho que quando a gente faz essa reflexão, né, porque você pode dizer, Luciana, a reportagem de 2019 e as referências vão até 2016, isso mudou. Isso mudou, né? Pode até ser uma pergunta. Isso teve alguma alteração? E a gente percebe que não, né? A gente percebe que a cada semana, né, é mais uma informação ou propriamente de feminicídio ou em relação, né, a uma relação amorosa que terminou, ou de repente é por conta de alguma questão relacionada a trabalho, né? Bom, ela não faz os recortes ainda, gente, nesses gráficos de raça e gênero. Porque se ela fizesse, a gente pode ter certeza que alterações também viriam. E eu vou falar com relação a trabalho, né? Vamos dizer assim, a esse gráfico. Sabe por quê? Porque nessa semana, eu não sei se vocês acompanharam, na semana das eleições, né? Nós tivemos uma vereadora eleita em Joinville, ela é negra, que realmente ela começou a sofrer ameaça de morte mesmo, né? Então, ou seja, esse ano, 2020, eleições agora, entendeu? Que a gente teve em novembro, né? Então, por mais que as referências falem de 2016 ou que a reportagem seja de 2019, gente, nós não temos baixa, a gente não vê queda nessas informações e nessas notificações. E é aquilo que eu sempre comento quando a gente tem essas oportunidades, né? Pelo menos é a minha opinião, que eu fico naquelas, né? Sem entender
por que que eu estou inserida no meio acadêmico, por que que a gente no meio acadêmico vê tantas mulheres estudando, tá certo que uma elite, tá? Porque a gente fala de universidade, a gente deve estar falando o quê? De 5% atualmente da população, né? Me lembro que uma referência, há muitos anos atrás, a gente falava em 3%, né? Mas que a gente tenha mexido um pouco nisso, que a gente chegasse a 10% da população. A maior parte das cadeiras é ocupada por mulheres. E aí, incrivelmente, os índices continuam altos, né? Então, enfim, eu acho que é para a gente, né, nesse dia em que a gente pode fazer essa reflexão e a gente pode pensar nisso, como nós temos antagonismos, né? Como nós temos paradoxos ainda. Com tanta informação, com tantos dias para reflexão, com tantas leis e regras, por que que esses números só aumentam, né? Então, e eu acho que realmente a via da educação, eu sei que não vai ser o acesso, né? Eu sei que muitas vezes não teremos o acesso de 100%, a gente sabe o quanto isso é difícil, né? Para a população, literalmente, né? Ter todas as pessoas dentro de bancos escolares, toda a população. Mas eu acho que somente aumentando esses números, gente, é o meu pensamento central, aumentando esses números no ensino formal, no ensino capacitante, né? Nesses mecanismos, nessas conversas, nesses mecanismos de palestras, de mobilização, né, da sociedade como um todo, como é a rede, eu acho que só através desses mecanismos é que a gente consegue conscientizar a própria mulher de todos esses índices, de todos esses acontecimentos e dar instrumentos a ela, para que pelo menos, né, eu falo assim, que pelo menos a gente tem o aumento da notificação, ele também é um paradoxo, né, porque são mais mulheres denunciando, né, mas que denunciam. Então, acho que isso também é importante. Talvez se nós não tivéssemos esses dias de conscientização, essas regras, talvez as denúncias também não acontecessem. Talvez nós tivéssemos gráficos que ficassem com a linha reta, né? Ou que aí sim decaíssem, né? Talvez. Então, mas decaíssem nesse formato que eu quero dizer, né? De não haver uma denúncia, né? E não porque a violência realmente diminuiu. Mas acho que nós temos o acesso a esses dados, pegando aí uma reportagem de internet, eu acho que já é suficiente, mais os noticiários que nós acompanhamos, enfim, né? Já é suficiente para a gente perceber que nós estamos no meio de reflexões, né? E de consciências, né? Que a gente ainda não chegou no limite, a gente não chegou no suficiente. Porque se nós chegássemos realmente, nós falaríamos de erradicação, né? A gente falaria realmente de uma curva que chegasse a zero, mas realmente, porque a violência não está acontecendo. Então, acho que a gente vê a importância a partir daí de que realmente essas datas existam, que a gente discuta o assunto, mas é aquilo que eu sempre falo, né, gente? Discuta com propriedade, né? Com os índices, com o acompanhamento das atividades da rede, atividades sociais, atividade de movimentos, né, sociais, que a gente acompanhe os acontecimentos para que nós consigamos aí, né, nos abastecer de informações para que quando a gente tenha que debater o tema, não seja simplesmente naquele achismo por sermos mulheres, né? Eu acho que foi isso, pelo menos eu, Luciana, foi o que eu sempre pensei, em me reforçar de informações e tentar entender atos e histórias
e eventos da história, para que quando a gente tratasse do assunto, a gente não colocasse só o nosso sentimento por sermos mulheres, né? Porque é lógico que isso nos afeta. Então, né, sem dúvida. E, aliás, digo a vocês, ainda bem, né, que nos afeta, porque é uma característica da mulher que deve prevalecer sempre mesmo. Que a gente nunca seja, né, indolor a essas coisas, né? E eu acho que isso faz com que a gente consiga realmente caminhar para saber que ainda estamos no meio do caminho, né? Que nós vamos fazer parte dessa história também com a nossa luta. Eu acho que isso que é muito importante. Então, do meu ponto de vista, meninas, é dizer que eu acho, sim, 20 anos, 60 anos, bastante tempo. Essa é a minha referência de tempo. Eu acho bastante tempo para que a gente não conseguisse ter, por exemplo, índices que ao menos oscilassem mais, né? Que talvez oscilassem mais. Então, a minha reflexão é que realmente nós estamos no meio do caminho ainda, né? Não terminamos a nossa jornada. E nós vamos fazer parte disso também, né? Para que a gente ocupe o nosso espaço, consiga dar visibilidade às nossas ideias, que elas sejam recheadas, né, de argumentos, de construções, né? A gente sempre faz essa referência. Nós temos uma diretora da CAASP, Raquel Tamassia, e ela sempre fala da importância de nós nos construirmos e reconstruirmos, né, a cada dia. E é assim mesmo. É só agindo dessa forma, e aí eu complementaria com dados, com pesquisa, com educação formal, com informações, né, de fontes confiáveis, é que a gente faz a melhor construção e reconstrução. Esse é o meu ponto de vista, né? Que a gente, através desses momentos, a gente se reconstrua baseado em dados. Parece aqueles filmes, né, e livros baseados em histórias reais, né, em fatos reais, que a gente se construa e reconstrua desta forma, né, sabendo que a gente ainda está no meio de um caminho, que esse caminho ainda não terminou. Então, as reflexões que eu faria com relação a essa parte introdutória seriam essas, meninas. Não sei se a Fá quer comentar alguma coisa, ou já quer passar para a Elza. Fiquem à vontade. Ô Lu, simplesmente toda vez eu fico assim parada te ouvindo, entendeu? Não tem nem o que comentar. Não só pela propriedade, pela dedicação, pelo estudo, mas também por trazer a sua visão, que realmente eu também acho que a educação é o caminho. A educação é o caminho. Não basta você falar por achismos, não basta você falar por coisas que estão só na mídia, por focos que foram deixados, tem que ter credibilidade no que está falando, tem que ter conhecimento sobre o que está falando, tem que ter fontes confiáveis sobre o que está sendo dito, principalmente até mesmo pelo respeito às mulheres que foram vítimas dessa violência. Eu agradeço imensamente essas palavras, adorei ouvir. E agora eu vou chamar a Elza, que eu também vou ter o maior prazer de ouvir. Elza, com você, as palavras, minha amiga. Obrigada, Fabi. Obrigada pelo convite. É sempre um grande prazer, né, poder contribuir de alguma forma. E obrigada, Luciana, por essa introdução tão reflexiva que faz a gente pensar. E aí o meu olhar é mais voltado para a questão. Acho que travou um pouquinho, Elza. Prática mesmo da questão da violência. E todo mundo travou aqui para mim. Vocês estão conseguindo me ouvir? Voltou. Ouvir sim, ver não.
Quer tentar entrar e sair, amiga? Bom, enquanto a Elza resolve os problemas técnicos dela, Lu, vamos nós tricotar aqui, passar o tricô aqui. Embora você não tenha trazido recortes raciais, você fez uma grande citação que foi realmente esse caso assim lamentável que teve em Joinville. Nas eleições de 2020, foi assim o ápice da revolta, né? Não só por nós mulheres, mas pelas mulheres negras, que já são tão vitimizadas, são as que mais são vitimizadas com relação a todas as formas de violência, não só a doméstica, mas a de estupro, as violências de assédio moral, sexual nos trabalhos. As maiores vítimas, com certeza, são elas. Achei fantástico você trazer isso na data de hoje, não só pela data, mas porque nós também estamos na Semana da Consciência Negra também, que a OAB também está fazendo os seus trabalhos. E eu achei importante você trazer essa colocação, trazer esse exemplo como um exemplo de violência e de violência eletiva. Afinal, se ela foi eleita é porque ela foi escolhida pela grande maioria. E assim mesmo as pessoas tiveram assim uma reação muito pequena, muito patriarcal, muito retrógrada, em pleno século XXI, em pleno 2020, quase 2021, depois de toda essa pandemia, era para nós aprendermos pelo menos alguma coisa, e parece que as pessoas elas insistem em continuar na posição retrógrada delas. Exatamente, Fá. Eu acho que especialmente pelo ano em que nós estamos, né? Logicamente que seria inconcebível a qualquer momento, mas especialmente pelo ano que nós estamos. Então, num ano de pandemia, quando a gente percebeu, né, que realmente voltou. Só precisa renomear, Elza. Tá. Tô com o nome da Fernanda de novo. Isso. Aí já foi. Gente, desculpa, viu? Imagina, pode ficar à vontade, para a gente aproveitar a conexão. Amiga, a gente está em casa. A gente está em casa. A OAB Campinas está em casa. Então, se eu estivesse em casa, era melhor, mas aqui o prédio, a nossa conexão aqui é muito ruim. E aí, como hoje tinha outras coisas para fazer, a última que eu fiz de casa, né? Que é mais estável. Isso. E hoje eu não consigo ir para lá, então fiquei aqui mesmo. Mas vamos lá, vou tentar assim, não me alongar bastante, porque acho que a Luciana já fez um panorama geral, né, do que significa esse dia de hoje para a gente. E o dia de hoje ele é bastante simbólico também pelo fato, né, de dar início à campanha mundialmente dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, mas ele é bastante simbólico porque ele começa no dia que foi o dia da morte, né, das irmãs Mirabal, e ele se encerra no dia em que é comemorado o Dia Internacional de Direitos Humanos. Então, isso, para mim, é bastante reflexivo também, no sentido de pensar que a gente, nesse movimento, nós estamos na luta, refletindo sobre a dificuldade que as mulheres passam, sobre a questão atual do feminicídio, mas a gente faz essa vinculação entre a luta e a defesa dos direitos humanos. Então, é importante a gente falar sobre isso também, pensando que 20, 60 anos e quantos mais anos para cada uma das conquistas que nós, enquanto mulheres, temos, né? O direito ao voto, direito a planejamento familiar, enfim, são tantas lutas e tantos direitos conquistados. E aí eu sempre gosto de pensar, porque senão a gente fica pessimista demais, quando a gente começa a refletir sempre sobre os números e sobre as formas de violência, sobre a intensidade que a violência aumenta, e aí a gente fica um pouco frustrado ou pessimista demais, pensando, gente, né, o que vai ser das próximas gerações, qual que é a expectativa que a gente tem em relação a todas essas questões,
E aí, olhando para esse viés na perspectiva da defesa de direitos humanos, esse momento que nós estamos passando agora, que ele sirva de construção para uma qualidade de vida melhor das mulheres das nossas gerações futuras. Então, eu acho que esse sempre é o propósito, né, de mulheres que, através das suas lutas, hoje nós temos essas conquistas, e que cada uma de nós possa ser usada como instrumento também para conquistas futuras. E eu acho que a gente está num momento, principalmente intensificado pela questão da pandemia, de pensar qual que é o nosso papel no enfrentamento à violência. O nosso papel não enquanto profissional, mas o nosso papel enquanto pessoa, enquanto parte de uma sociedade extremamente machista, construída nos modelos patriarcais. Então, qual que é hoje a função de cada um, como a gente dialoga sobre isso, como a gente leva esses temas para dentro das nossas casas, para dentro das nossas famílias, pensando que a gente pode fazer com que pequenas ações do nosso dia a dia transformem e mudem a nossa cultura, para que através da educação a gente possa pensar possa ter a perspectiva de algum dia a diminuição e esse enfrentamento à violência contra a violência doméstica, né? E eu gosto sempre de refletir, nas últimas vezes que eu fiz algumas capacitações ou palestras sobre o tema da violência doméstica, o ano passado, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública lançou uma pesquisa, né, divulgou uma pesquisa que eles fizeram, que trata justamente dessa questão, da participação social na questão do enfrentamento à violência. E tem alguns dados que me chamam muita atenção e trazem, então, para essa reflexão sobre o dia de hoje, como, por exemplo, que 43% dos brasileiros que foram entrevistados viram homens abordando mulheres na rua de forma desrespeitosa. Então, passando cantada, fazendo piadinha, dizendo algum tipo de ofensa. Por que a gente naturaliza tanto isso? Por que isso é tão banalizado, né, no nosso dia a dia? Outro dado interessante, que 28% das pessoas viram mulheres sendo agredidas, mulheres que residem na sua vizinhança, sendo agredidas por maridos, por companheiros, por namorados. Então, assim, as pessoas sabem identificar mulheres que sofrem violência. Outro dado também, que as mulheres pretas apresentam maior nível de vitimização do que as mulheres brancas e pardas, né? 42% da população de mulheres entre 16 e 24 anos já sofreram algum tipo de violência. E dentre outras tantos dados, né, que essa pesquisa aponta, como, por exemplo, 66% das mulheres morrem dentro das suas casas. Então, são dados que vêm para impactar mesmo, né, e dizer qual que é o nosso papel em relação a isso. E esses 16 dias de ativismo, principalmente esse ano, que é um ano totalmente atípico, que a gente não imaginaria viver isso que a gente está vivendo, qual que é o nosso papel? Como oferecer apoio, como oferecer ajuda para mulheres que estão em situação de violência ou que estão num relacionamento abusivo e que fazem parte do nosso meio social. Então, a melhor forma de oferecer apoio e oferecer ajuda é dizer para essa pessoa: olha, você está no relacionamento abusivo. Porque a pessoa que está naquele momento no relacionamento abusivo, ela não percebe, ou então ela não quer perceber, ou ela não quer tomar alguma atitude. Então, é muito importante que alguém diga isso para ela. É importante que alguém diga para ela que ela não está sozinha, que existem meios de evitar o feminicídio, que ela pode procurar ajuda em instituições, serviços públicos ou privados, ou até mesmo na sua rede pessoal de familiares, enfim, de conhecidos. Mas o mais importante é que a mulher nunca se sinta sozinha e desamparada, para que ela consiga vencer o medo, o preconceito e a vergonha por sofrer violência e consiga romper o ciclo da violência. Porque as mulheres que estão nesse momento em situação de violência, elas sofrem um reflexo da nossa sociedade, onde elas se sentem acuadas e constrangidas
de dizer para alguém que estão num relacionamento abusivo, que vivem uma situação de violência. Porque a gente mesmo, muitas vezes, né, e a gente escuta isso toda hora, mas o que adianta? Separa e depois volta. Nossa, o que ela fez para provocar? Mas ela também não ajuda. Então, são esses tipos de fala que a gente reproduz espontaneamente ou sem querer, que contribui para a nossa sociedade continuar com essa cultura machista. Então, a reflexão que eu trago nesse dia é mais pautada nessas questões da participação e do envolvimento de cada um de nós na oferta de apoio para mulheres que estão em situação de violência, sempre voltando, então, para essa perspectiva que a gente está na luta de defesa e de conquistas de novos direitos para nós mulheres. E, enfim, eu acho que é essa reflexão que a gente pode fazer, né? Que é possível vencer, enfrentar e evitar um feminicídio, e isso vai acontecer justamente através de espaços como esse, espaços de diálogo, de reflexão, que a gente pode falar abertamente sobre isso, que é mais uma conquista, né? Porque há quanto tempo não se podia falar sobre esse tipo de assunto. Então, é a partir dessa construção da mudança social, a importância também dos movimentos sociais que trazem essa reflexão para os territórios, para os locais onde as mulheres vivem, para crianças, adolescentes e jovens, da importância de uma mudança cultural mesmo e do exercício da cidadania de cada um deles, para a gente tentar aí ter uma perspectiva e sonhar com um futuro melhor. E aproveitando esse espaço, eu queria lembrar, eu vi que a Naoko estava participando também aqui da nossa live, e a Naoko é incrível, ela é médica sanitarista e participa do comitê do SIS9. O SIS9 é o sistema de notificação de violência que nós temos aqui em Campinas, onde os serviços notificam as violências justamente para nos dar parâmetros para análise e propostas de novas políticas públicas, né? Então, do que é efetivo ou não, enfim, da gente fazer um mapeamento da cidade em relação à questão das violências. E esse ano, dentro dos 16 dias de ativismo, nós vamos ter o lançamento do boletim SIS9, sempre do ano anterior. Então, o lançamento do boletim vai ser do ano referente a 2019, mas a equipe técnica, principalmente a doutora Vancini, que faz a compilação dos dados, conseguiu já incluir nesse boletim de 2019 os dados referentes de janeiro a setembro de 2020. E essa vai ser uma edição especial com recorte específico para a questão da violência contra a mulher. E então, nos próximos dias, assim que tiver a data e o canal de comunicação direitinho, eu peço para a Fabi divulgar nos sites ou nas páginas, né, da Comissão da Mulher, advogada, para que vocês possam acompanhar também e ver como está sendo a notificação, especificamente aqui de Campinas, né? Nós, historicamente, temos os nossos dados muito próximos aos dados, né, e as estatísticas estaduais e nacionais, por ser uma cidade numa região metrópole, né, por ser uma metrópole. Então, a gente, dentro dos próximos dias, vamos ter essas informações também compiladas no lançamento do boletim, e a gente manda o convite para que todos possam participar conosco e ter mais esse espaço de reflexão. E agradeço muito também, Fábia, sempre pela confiança e por abrir esses espaços para a gente falar desses assuntos tão delicados. Ah, Naoko aí, agora eu vi, né? Olá, pessoal. Boa tarde. Parabéns aí pela iniciativa, né, do evento, bem legal. E a Elza já deu um alô. A gente esse ano está correndo assim atrás do prejuízo por conta da pandemia. A gente, né, nos anos anteriores a gente tinha mais tempo para apurar melhor os dados, mas enfim, sabe aquela história, a máxima que o dado bom é aquele dado que você tem, aí depois a gente, quando vai aprimorando na medida que a gente vai melhorando, né? Mas eu acho que, como a Elza falou, não sei como será esse lançamento, acho que nós vamos ter que avaliar, até pensar até quem sabe numa live, hein, Elza? A gente podia ver a possibilidade, né? Eu estou pensando em conversar com a Mariana Conte, que é a vereadora, vai ser a presidente, né,
da Câmara de Vereadores, eventualmente também para dar uma fala, enfim, são ideias aí, eu estou falando da minha cabeça, a gente ainda nem conversou no comitê, mas esse ano está sendo assim, né, Elza? A gente tem a ideia, lança, depois a gente discute. Então, muito prazer aí, eu também vou ter que sair correndo agora, mas foi legal ter ouvido vocês, tá? E prazer, vamos retomar os contatos depois. Muito Legal. Obrigada pela sua Muito palavra, obrigada. pela sua presença, Naoko. Tá ok, prazer. Obrigada, Naoko. Para nós aqui até uma experiência realmente muito boa, né? Foram 4 vereadoras eleitas, né? Oh, é uma progressão. Não é? Uma progressão, sim, sem dúvida. Acho que realmente... Perdão, Lu. Elza, eu queria que você falasse um pouquinho o que significa o CIS9, porque a maioria não sabe o que significa. Só para que as pessoas entendam o que significa o CIS9, o que é o CIS9, por que ele é tão importante assim. Tá. O CIS9, a sigla, né, significa Sistema de Notificação de Violência. É um sistema exclusivo do município de Campinas, foi desenvolvido, a gestão desse sistema é executada pela Secretaria de Saúde, e nós temos então esse comitê do CIS9 com representantes de diversos serviços e de outras secretarias também, mas sempre relacionados a toda a questão de violência. Então, violência contra a mulher, violência contra a pessoa idosa, violência contra a pessoa com deficiente, violência contra crianças e adolescentes, enfim, todas as formas de violência. E esse sistema, ele existe uma plataforma e todos os serviços que atendem dentro da Secretaria de Saúde, Educação, Segurança Pública, Assistência Social, os hospitais privados, as UPAs, os centros de saúde, principalmente. Então, todos os equipamentos têm profissionais treinados para fazer essa notificação. Então, a importância do sistema é que a gente consiga ter os dados de Campinas, de pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade e de violência. Além de uma outra coisa muito interessante, é que o CIS9 ele permite, por exemplo, para os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, ele dispara um alerta para a rede de atendimento de violência sexual. Então, para oferecer acompanhamento, monitoramento da família e das pessoas que estão em situação de violência. Então, é isso, né, o sistema. E aí, todo ano, os dados que foram sendo registrados no sistema durante o ano anterior, esses dados são compilados e são disponibilizados para a sociedade, para a imprensa, enfim, para quem tem interesse, através do site mesmo, né, do CIS9. Se vocês procurarem no Google, vocês vão achar. É possível fazer a formatação de tabelas de acordo com os dados que são mais relevantes. E aí isso proporciona para a gestão também a reflexão e a proposta de novas políticas públicas. Então, nós tivemos, por exemplo, há 3 anos atrás, de 3 ou 2 anos atrás, foi a primeira vez que apareceu, através do boletim do CIS9, que o segundo tipo de maior violência contra as mulheres foi a tentativa de suicídio. Então, isso foi uma coisa muito impactante para toda a rede. Acho que a Fabi lembra disso, que a gente já estava com a rede da mulher, né, Fabi? E isso foi bastante importante, porque a gente vê nas pesquisas nacionais e estaduais, sempre assim, primeiro tipo de violência, às vezes varia entre a violência física e a violência psicológica, em terceiro lugar, normalmente, a violência sexual, e depois os outros tipos de violência patrimonial, violência moral. E essa informação nunca tinha aparecido para a gente. E aí, quando a gente viu através do boletim o número assustador de mulheres que tentaram suicídio porque estavam sendo vítimas de violência, a gente conseguiu repensar a política de atenção à saúde mental e a importância de oferta de acompanhamentos e atendimentos na saúde mental para evitar, porque daí essas mulheres, né, que tentam suicídio, e algumas vezes elas conseguem, elas não entram na estatística como feminicídio, elas entram como suicídio, mas isso é fruto, é um feminicídio, porque elas só tentaram suicídio porque elas não viram outra alternativa para sair do ciclo de violência.
Então, é muito bom poder participar do comitê e poder também ter esse espaço, né, de observação para os dados. E então, assim que a gente tiver conseguido finalizar essa questão de data e como vai ser o meio da divulgação, a gente encaminha o convite para vocês participarem também. Ótimo. Muito bom. Eu acho que é importante essa troca de informações, né? As meninas, o pessoal da Comissão da Mulher sempre divulga aí os trabalhos, as atividades, é muito importante isso, né? Toda essa informação, né? Acho que isso realmente ajuda bastante, tá vendo? Às vezes alguma coisa que se a gente não tivesse a informação vinda de vocês, a gente ia receber isso através de uma notícia, mas a gente não ia fazer essa reflexão, né, de que o suicídio vem a parte que é um feminicídio também, que é em relação à vida que ela tem, né, com o companheiro. Então, por isso que eu digo que é o tipo da informação, né? É a base da informação que também é muito importante. Não adianta só a gente ouvir nos noticiários, né? Porque daí a gente constrói o raciocínio como ele apresenta mesmo a situação, né? E a quantidade de pessoas que não conhecem o Cis9 é muito grande, é muito grande. Muita gente me pergunta, mas o que é o Cis9? O que significa o Cis9? E as pessoas têm vergonha, às vezes, de perguntar. Às vezes o pessoal acha que é X9, né, Fabi? Pois é, não é bem esse. Não é bem isso. Não é o famoso X9, é o Cis9 mesmo. Pois é. E numa dessas, é um dos maiores meios de informação atual que nós temos e é divulgado, mas é muito pouco absorvido. Então, tendo essa possibilidade esse ano, até mesmo de fazer essa live, a divulgação vai ser maciça, com certeza. Posso falar até pela nossa vice-presidente, o apoio da OAB vai ser massivo na divulgação. Sem dúvida. Legal. Contem com a gente. Legal, porque ele conseguiu fazer, ele conseguiu antecipar os dados de 2020, né? Então a gente vai apresentar os dados do período da pandemia, pelo menos até setembro, e fazer uma reflexão importante sobre esse período de pandemia, né? O que a gente escuta e o que de fato tem acontecido. Então, vai ser bem legal. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Meninas, foi um prazer. Eu adorei a nossa tarde, adorei. A escutativa foi fantástica. Foi muito bom. Eu tenho certeza que a maioria que assistiu também gostou muito. Eu ficaria uma tarde inteira ouvindo vocês, meninas. Imagina. Gratidão total. Muito obrigada mesmo. Nossa, pessoal, eu não desliguei e eu continuo indo para o meu estacionamento ouvindo tudo que vocês estão falando. Ah, que bom. Quer falar para a gente um pouco sobre o Cis9 desse ano? Então, a gente ainda está vendo a consistência de alguns dados, sabe? Então, porque assim, faz uma semana que a gente está trabalhando esses dados ainda, é muito pouco. Vamos amadurecer um pouquinho mais. O Avancini voltou para casa dele, ele ia procurar sobre feminicídio, então eu e ele, nós estamos num debate intenso e dá um tempinho, segura um pouquinho a ansiedade, por favor. Pode deixar. Eu tô ansiosa. Ansiosamente a gente espera. Muito obrigada. Ok, então, imagina, um abraço para vocês. Outro. Meninas, suas considerações finais. Da minha parte, Fá, agradecer a oportunidade. Eu acho que todo momento é sempre importante para a gente refletir, né? Trocar essas informações, essas experiências, saber que existem esses canais de informação. Então, isso é muito importante, né? Eu acho que é importante a gente começar pela nossa realidade, de onde a gente vive, né? Não só o que vivemos nós, como pessoas, mas o que é a nossa realidade, né? Porque fatalmente ela vai ser diferente de uma outra cidade, de um outro estado, enfim, isso é natural, né? Então, acho que é muito importante a gente saber da nossa realidade para a gente poder se posicionar com propriedade do que a gente fala,
né? Então, agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, de ouvir todas essas informações, agradecer a você, Fá, pela oportunidade, pelo companheirismo de sempre aí no exercício das atividades, agradecer a Elza por todas essas informações. Elza, é o que eu digo, é sempre uma oportunidade de aprendizado, né? Que a gente pode aí de abrir a mente, de entender como é que as coisas funcionam, né? Então, isso é muito importante. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a presença de todos e agradeço aos nossos funcionários também, que também são 4 mulheres, gente. As nossas funcionárias cibernéticas aqui, né, que nos ajudam. Então, agradecer aí a todos os funcionários da OAB, na pessoa das 4 meninas que sempre nos acompanham aqui nos eventos virtuais, né? E realmente fico muito feliz de que a gente tenha esses momentos e que a gente propague esses momentos e aproveite para essa troca que é sempre muito rica. Fique à vontade, Elza. Obrigada, gente. Também gostaria de agradecer bastante o convite. Para mim é sempre uma honra poder participar dos eventos, e a Fabi, pela Comissão da Mulher, que tanto contribui com as nossas atividades da rede, sempre topando qualquer parada. Então, assim, para mim é uma grande honra poder ter esses espaços de troca. Assim como a Luciana falou, a gente sempre aprende, né? A cada momento, a cada novo olhar, essa coisa mesmo de tirar e olhar com outras lentes, né? Sobre questões que fazem parte do nosso cotidiano. E isso é engrandecedor demais, isso é muito rico e traz para a gente uma esperança de que a gente está fazendo e indo pelo caminho certo. Então, sempre que precisar, contem comigo, que eu conto com vocês também. E a gente se vê por aqui assim que tivermos outra oportunidade. Obrigada, viu? Muito bom. Meninas, mais uma vez, gratidão. Vocês são uma fonte de inspiração, são tão aguerridas, são tão dedicadas à causa, às mulheres. É um ensinamento tão bom que eu estou vendo pelas pessoas que estão assistindo, que já estão participando, estão colocando, que já tomaram medidas, que já orientaram. Então, essa participação é muito interessante, porque você nota que a pessoa tem escutativa, que as pessoas estão entendendo, estão dissipando, estão participando, estão compartilhando. Isso é fantástico. Amiga Elza, você pode contar com a comissão para sempre, pode ter certeza, porque mesmo depois que eu não for presidente, ainda assim eu trago a comissão junto. Você sabe que a mulherada é ponta firme. Assim como agora nós estamos voltando à normalidade, vamos voltar às nossas nomeações. Já temos novos membros querendo ingressar, vamos ingressar, fortificar nosso trabalho, porque nem que a gente faça online alguns projetos que eu mandei para o Daniel, tudo tal, mas depois da pandemia passar, ativamente a gente voltar a participar, ajudar não só a Rede Mulher, o CEAMO, mas a comunidade em si, né? As cidades, os munícipes, as campineiras e região também. Porque quanto mais a gente fizer, mais a gente se engrandece, porque quando a gente acha que a gente está ensinando, a gente está aprendendo. Então, gratidão a você. Gratidão, Lu, minha vice maravilhosa, você é fantástica, minha inspiração, meu exemplo. Muito obrigada. Agradeço, Fá. Você Meninas super poderosas, obrigada por hoje, por vocês terem tirado a gente lá, colocado a gente aqui. Muito obrigada, Beatriz, Andressa, Carol, Miriam, obrigada de verdade por toda a ajuda que vocês dão, por sempre estarem lá ajudando, compartilhando, incentivando, dando todo o suporte, porque sem o suporte não seria possível fazer essas lives que nós fazemos e ter o alcance que nós temos. Muito obrigada, gratidão. Gratidão à diretoria, o que eu faço no nome da Luciana também, pelo apoio incondicional, porque assim, Elza, você sabe disso, tanto o Daniel quanto a Luciana, o Braga, o Cláudio, o Ivan, o apoio deles é incondicional. Não teve um projeto que eu tenha lançado pela Comissão da Mulher Advogada que eles não tivessem apoiado, incentivado e feito assim
O projeto era isso, eles fizeram o projeto ter uma dimensão fantástica, alcançando muita gente. Então, minha gratidão mesmo. Até mais, então, gente. Até Então, uma... Tchau, tchau. Tchau.